Um outro momento importante e fundamental na história é o ano de 1543, quando Nicolau Copérnico publica, após a sua morte, na verdade, é uma obra póstuma, o Revolução dos Corpos Celestes, sobre o movimento dos corpos celestes. Essa obra ela tem uma importância central na história da humanidade. Não é uma coisa qualquer o que Copérnico fez, a construção do sistema heliocêntrico, ou seja, que o Sol está no centro e os planetas giram em torno. Sempre se soube, pelo menos na Grécia Antiga, que a Terra era redonda e muitos achavam que a Terra girava em torno do Sol ou em torno de outra coisa qualquer. Mas nunca, nem na tradição de origem grega medieval, na tradição mediterrânea europeia, nem nas tradições orientais, nem em qualquer outra tradição religiosa, filosófica, matemática ou astrológica, tinha-se concebido um sistema cosmológico que colocasse claramente o Sol no centro e os planetas girando em torno do Sol, com a Lua girando em torno da Terra. Embora existissem muitos problemas de observação astronômica, muitos problemas dos astrólogos, que eles observavam as estrelas e percebiam que havia determinados movimentos, determinados acontecimentos, eventos, cuja explicação matemática era difícil de ser obtida. Havia sempre, de alguma maneira, o predomínio do senso comum, ou seja, da percepção de que as coisas giram em torno da Terra e não ao contrário, porque você vive uma vida inteira e jamais percebe a Terra se movendo. Pelo contrário, o que você vê é o Sol, a Lua, os planetas girando em torno da Terra. E isso era uma coisa universal, porque por mais que existissem problemas mesmo, determinados tipos de movimentos que não eram muito bem explicados, por que esses movimentos aconteciam, o principal deles era o chamado movimento de alça dos planetas, quer dizer, são movimentos retrógrados que os planetas fazem no céu de dia após dia. Nunca ninguém tinha colocado tudo isso em tabelas matemáticas e nunca tinha extraído dessas tabelas matemáticas um modelo cosmológico. Copérnico, então, foi o primeiro na história da humanidade que claramente fez uma obra matemática consistente e extraiu dessa obra matemática o sistema heliocêntrico. A importância disso é gigantesca por vários fatores, É claro que ela é importante porque ela mostrou que aquilo que o senso comum achava que era verdadeiro apenas para o observador, mas existia uma outra verdade que desafiava o senso comum. A tese do Copérnico era de que aquilo que as pessoas viam não era toda a verdade. Na verdade, os planetas giravam em torno do Sol, disse Copérnico. E isso é a única explicação existente, necessária, para que nós possamos entender tudo o que acontece, os movimentos, o nascer do Sol, o pôr do Sol, o movimento dos planetas, o movimento do Sol e da Lua e por aí vai. Por isso o nome do livro é sobre o movimento, sobre a revolução dos corpos celestes. Mas o mais importante aí, e aí isso teve efeitos profundos na história da humanidade a partir desse momento, é que Copérnico mostrou o extraordinário poder na matemática, em mostrar, em revelar coisas invisíveis, em revelar coisas que não eram vistas e nem sequer compreendidas, entendidas. A matemática mostrava que essas coisas eram reais, eram verdadeiras. E a importância disso é grande, porque a partir daquele momento ficou claro que, para muitos, que a utilização da matemática
corretamente, né? E aí o Copérnico inclusive fala sobre isso na introdução do livro, de como a matemática é importante, de como os matemáticos eles têm uma capacidade de ver coisas que as outras pessoas não veem. A partir daí, as pessoas se deram conta de que a matemática realmente, quando desprovida de qualificações, ou seja, quando você retirava da matemática qualquer tipo de qualidade subjetiva própria da observação humana, ou dos sonhos humanos, ou dos desejos humanos, quando você retirava da matemática isso, a matemática podia te revelar coisas impressionantes sobre o mundo. Então você vê quando não é que as pessoas não soubessem que havia esses problemas no movimento dos corpos celestes, a questão é que as pessoas colocavam a subjetividade da observação acima da matemática. O Copérnico diz, não, a matemática pura, a matemática sem subjetividades humanas, a matemática revela o mundo e permite que o ser humano tenha sobre esse mundo um controle que ele nunca antes teve. Isso vai tomar as mentes, né, do mundo moderno de uma maneira assim, muito profunda. E a dedicação aos números vai transformar a ciência e vai permitir que os seres humanos possam conhecer processos e dominar processos, muitos deles invisíveis ou não abarcáveis pela própria imaginação humana, que potencializaram o poder do homem sobre o meio, numa escala nunca antes percebida. Então, a obra de Copérnico não é só uma obra no sentido de mostrar que os homens nem sempre veem as coisas e que o nosso senso comum ou o nosso bom senso pode ser questionado, não necessariamente o que a gente vê é real. Nem sempre o que a gente vê reflete toda a realidade. Mas a obra de Copérnico mostrou que a matemática tem um poder em si e que se nós nos dedicamos a ela, nós podemos ampliar o nosso poder sobre o mundo. Em princípio, isso não é alguma coisa que já não se soubesse, né? Mas o que é singular a partir daí, da Revolução Copernicana, as implicações filosóficas disso, é que há uma forte tendência em hipertrofiar todo argumento e todo raciocínio quantitativo, dar a ele um valor de natureza existencial extraordinário, em detrimento de valores de um discurso, de uma narrativa qualitativa ou poética, ou que seja subjetiva. Então nós vamos entrar num mundo, é um mundo que se desenvolve cada vez mais, onde os números, em geral, são mais confiáveis e dizem mais do que os sentimentos ou os valores. Então, a publicação da obra de Copérnico abre uma grande transformação também nas sociedades, na forma como as sociedades veem, né, e como os seres humanos vão ver o mundo. E como a ciência e a matemática realmente vão abrir grandes transformações, né, no que diz respeito à existência humana, vai ser muito difícil deixar de impedir que a ideia de um homem mecânico, de um homem matemático, acabe se sobrepondo à ideia de um homem coração ou de um homem sensibilidade. E isso vai gerar muito sofrimento e muita angústia no mundo contemporâneo. Porque aquilo que sempre permitiu ao ser se encontrar, se realizar, buscar algum tipo de melhoria da sua condição existencial, eram valores e realidades subjetivas, afetivas e cheias de sentimento, né? O mundo matemático, o mundo dos números, reduz a condição humana àquilo que é contável, àquilo que é mensurável, àquilo que é apenas visível.
E isso, sem sombra de dúvida, coloca para o ser humano muitas limitações, né? E o entristece muito, porque tudo aquilo que é contável e que é visível é transitório, efêmero, circunstancial, acaba. Aqueles valores que aparentemente não acabam nunca, ou que remetem a uma realidade atemporal, eles são considerados inferiores ou desqualificados. Grande parte do mal-estar do mundo moderno advém exatamente desse conflito. Então nós diríamos que Copérnico inicia uma grande revolução que vai melhorar muito a vida do ser humano, isso aqui mesmo, a internet é fruto disso, do poder dos números, mas que também vai colocar os sentimentos humanos e os valores numa posição muito inferior. O que nós tentamos fazer, e é isso, é a reação do espírito humano, é tentar, no meio dos números, ou no meio da internet, fazer chegar a outros e a nós mesmos uma mensagem de espírito. Mas, de qualquer forma, essas transformações colocaram os seres humanos diante de uma nova realidade infinitamente transformadora que exige a afirmação do espírito num mundo crescentemente técnico e matemático.